né? Primeiro dia depois das festividades da Semana Farroupilha. Nós tivemos aí o seu Luiz Rodrigues Jardim, patrono das festividades da Semana Farroupilha em Tupã-Seretã, que você que está, através das plataformas digitais, está já visualizando aí o nosso próximo entrevistado, que a convite da Rádio Tupã vem falar um pouco da Semana Farroupilha, quem é o seu Luiz Jardim, né? Esteve presente aqui há alguns anos aqui, por 12 anos, né? Apresentou o programa Rio Grande Tradição e Cultura aqui na Rádio Tupã. Enfim, é um homem estudioso aí das partes tradicionalistas e vem falar um pouco da sua vida nesse meio aí e falar um pouco também dele ser patrono. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom? Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Você vê o destino. Hoje é dia do radialista. E eu estou de volta para esse microfone que eu amo tanto e fiquei aqui 12 anos, né? Como você falou, com o programa Rio Grande Tradição e Cultura. Bem, eu sou um homem comum, um homem simples, um homem voltado ao interior. Nasci no interior, como diz o gaúcho, nasci no campo, né? Me criei no município de Cruz Alta, ali. Meu pai tinha uma propriedade rural em São Lourenço e eu, nas férias do colégio, vinha para camperiar e andar a cavalo e laçar terneiro novo e tal, e a vida foi passando. Mas, quando mocinho, ali por volta de 1962, eu comecei a entrar para a cultura gaúcha aprendendo coisas dos antepassados. Naquele tempo, Marcos, não existia o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG. E nós formamos em Cruz Alta um grupo de danças. E quando os idosos e as senhoras ensinavam como é que dançavam. Uhum. Então a gente, desde baile para dançar com a moça, tu tinha que chegar na mesa onde ela estava com os pais, pedir licença para os pais para pegar a mão da moça e dançar. Então é uma coisa assim diferente de hoje. Sim. Né? E aí eu estudei, me formei em contabilidade, fui professor. E aí fui para Santa Bárbara como secretário do município de Santa Bárbara. Lá nós tivemos a escola técnica, que era o auge na época. Uhum. Né? Técnico em contabilidade? O segundo grau, e eu lecionava as matérias de contabilidade comercial e bancária. Passados 10 anos lá, eu vim para Tupã-Seretã, onde a minha esposa, a Miriam, é daqui, é filha do seu falecido Nenzo França e a dona Jovita, onde eu moro na propriedade que era a fazenda dele ali. Uhum. Depois de Santa Luzia, entra à direita que vai para o corredor do Passo do Sobrado hoje. Todos dizem Passo do Inferno, mas ele tinha pavor disso, porque não era. E as pessoas dizem porque não sabem aonde era o Passo do Inferno, que depois eu vou ensinar para vocês. Então, vim para Tupã, lecionei aqui no ginásio também. A Miriam é formada em pedagogia, lecionava também. Depois fui para Porto Alegre, fiquei 10 anos lá como secretário político do deputado Rubidil na época, onde ajudamos muitas pessoas de Tupã-Seretã, de Cruz Alta, de Júlio, da região, né, e Juí principalmente também, e não parei mais no movimento. Aí começou a formar-se os grupos de pesquisadores. Então eu conheci o Barbosa Lessa, a Paixão Cortes, eu até fui patrão do CTG em Porto Alegre, o Vaqueanos da Tradição, ajudei a construir um galpão novo, aonde hoje é a Arena do Grêmio, ali era da Federação dos Ciclos Operários, onde nós construímos o CTG Vaqueano da Tradição, que eu fui patrão e ajudei a construir. Mas eu fiz um comodato por 50 anos
E aí, quando eles foram construir a Arena do Grêmio, tinham comodato, eles compraram um terreno, construíram o CTG em outro lugar e continua lá o CTG ali bem pertinho, no Humaitá. A tradição gaúcha é aquilo que a gente vive desde o passado. Então nós relembramos e lembramos do que aconteceu com os antigos, com os farroupilhas. Por isso que nós rememoramos, por isso que nós desfilamos a cavalo, porque a Revolução era daquele jeito. A condução era o cavalo e a carreta naquela época, em 1835. Então eu sou esse homem que depois me aposentei e passei estudando cada vez mais para saber o que acontecia na província cisplatina, que era desde o Paraguai, a Argentina, o Uruguai. El Gaúcho de lá passava para cá, porque ali no Uruguai é seco, a divisa seca, né? Então até hoje acontece isso de ter fazendas com a divisa no Uruguai e muitos gados vêm de lá para cá, como que fosse nosso. Bueno, a gente ama a tradição. A gente ensina hoje, através da formação que a gente precisa dar para essas crianças, nos CTGs, tudo isso. Então, eu sou esse homem que estarei sempre, com a graça divina, me colocando à disposição de qualquer gaúcho, de qualquer gaúcha, qualquer entidade tradicionalista ou não, que queira saber alguma coisa, como eu dizia aqui no Rio Grande Tradição e Cultura. Então, este é o Luiz Jardim. Muito bem. Então, uma pincelada, né? Porque o seu Luiz Jardim tem história para nós passar aqui tempão, né? Conversando sobre o tradicionalista. Mas a gente vai um rápido intervalo, a gente pede um tempo para o seu Luiz Jardim para nos falar como ele recebeu a notícia de ser patrono das festividades Farroupilha aqui, da Semana Farroupilha em Tupã, né? E o que aconteceu nesse meio termo aí. A gente vai logo que passou. Nós estamos aqui conversando com o seu Luiz Jardim, esse tradicionalista nato aí, seu Luiz Rodrigues Jardim, que foi patrono das festividades da Semana Farroupilha aqui em Tupã-Seretã, que nos contou um pouco da sua história, da sua vivência aí com CTGs, como professor, enfim, como ele pegou na bagagem todo esse conhecimento. E agora a gente pede para o seu Luiz Jardim nos passar como ele recebeu a notícia de ser patrono das festividades da Semana Farroupilha e como foi aqui em Tupã-Seretã. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que só mesmo as pessoas que nos conhecem sabem se a gente tem capacidade ou não. E dentre alguns amigos, eu tenho um amigo de confiança e do coração, que é o Valdoir Peixoto de Moraes. O Valdoir é vice-coordenador da 9ª região, é ele que administra a parte de esporte também, a parte campeira, e nós viajamos muito pela região, que eu também sou conselheiro, e conversamos muito. E numa reunião onde estavam, ele me contou, onde estavam reunidas as pessoas da prefeitura, secretário de Educação, o João Flores e tantos outros colegas, e o prefeito mandou ver quem seria o patrono. E ele estava na reunião, mas quieto, escutando, né? Aí disseram, fulano pode ser, fulano pode ser, fulano pode ser. O senhor não tem, seu Valdoir, uma pessoa para indicar? Tenho. Oh. Tenho o seu Luiz Jardim, que é um companheiro que nunca parou na tradição gaúcha, está conosco sempre, foi coordenador da 9ª região por 2 anos, foi patrão de vários CTGs e continua estudando e sabe tudo sobre o Rio Grande e sobre a tradição gaúcha. Aí, no encontro em Cristal, onde foi acesa a chama, a secretária chamou ele e disse, foi decidido que é o seu Luiz Jardim o patrono. Bom, eu não sabia, porque eu estava lá fora. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito preocupado. Em primeiro lugar, patrono, tu sabe como é, né?
patrono é o patrão dos patrões. Então ele é o responsável por tudo aquilo que tem que ser falado. E eu pedi a Nossa Senhora que me protegesse, que eu sou adepto da Nossa Senhora de Fátima. E o Pai Velho das Alturas me iluminou, a mim, a minha família, e eu vim assumir, agradeci sempre, porque eu sei que tem pessoas que sabem muito mais competente e capaz do que eu, mas eu digo aqui sem medo de errar, com a vivência tradicionalista que eu tenho, não existe por aqui pessoas que possam dizer, eu também fui tradicionalista desde 62. Não existe. Foi uma coisa assim que não dá para explicar. Mas, respondendo a tua pergunta, eu quero dizer que participei de escolas. Lá na escola militar, o Vladimir é o diretor, eu fui convidado, fui lá, as autoridades, prefeito, tudo. É uma maravilha, é uma disciplina que tu conhece, sabe o que é a disciplina militar. Nós conversamos lá, orientamos. Eu fiz reunião com a governada pequenininha, Mirim, Miquim, aqui, do próprio Taquarimbó, onde contei para eles sobre as lendas do Rio Grande do Sul, disse o que era lenda e o que era causo, porque o causo, tu conta um causo hoje, pode ser mentira, mas a lenda é um fato que tornou-se oficial na história do Rio Grande do Sul, como a própria lenda do Negrinho do Pastoreio e tantos outros, né? E a gente, para o público de maior idade, falamos, 2 vezes falamos do palanque oficial, na praça ali, para a população. Falei na rádio, e eu sei que aquelas pessoas que estão telefonando são aqueles ouvintes assíduos, que a gente tem uma gratidão enorme por eles, mas também tem aqueles que não ligam, porque não pega. Eu, por exemplo, lá fora não consigo ligar para a rádio, mas escuto o rádio o dia todo, para saber das informações, das notícias. Sim. Então, para essas pessoas, da granja, da fazenda, da chácara, do sítio, que moram no interior, sabem o que eu sou. Então, eu quero mandar um abraço, dizer que terminou somente os festejos da Semana Farroupilha. Mas a tradição continua, os CTGs estão aí. Aqui nós temos 2 CTG com sede, que é o CTG Tapera Velha e a Entidade Nativista Taquarimbó, e uma quantidade enorme de piquetes. Ontem era um dia de verão, uma tarde quente. Aconteceu um desfile representativo de uma cavalaria maravilhosa. Todos eles em condições, né? Cavalos vacinados, sãos. Parabéns à veterinária que conseguiu e botou uma pulseirinha na mão de cada cavalo para provar que está e uma marca. Então é uma coisa assim incrível o que a gente pode ser. E sempre assustado por ser patrono. Meu Deus do céu. E o prefeito é uma pessoa muito inteligente, é um homem capaz, competente, é um homem do campo e da cidade. E ele dizia, você é uma enciclopédia. Não, eu não sou nada, eu sou aquele que estou aqui para responder as perguntas que os senhores me fazem. Mas é um amigo, que eu mando um abraço a ele, a nossa secretária de Educação também, ao João Flores e a todos os colegas da prefeitura lá. Muito obrigado. Eu acho que até vou ficar trabalhando um pouco na prefeitura, né? Antônio Marcos, já acostumei. Uhum. Então, essa é aquela vantagem que você recebe de ser o patrono. Sempre com muita humildade, porque eu nunca disse, eu sou o patrono. Não, eu sou um tradicionalista. E eu me coloco sempre à disposição, como sempre me coloquei. Eu estou aqui e sempre pronto para, de repente, voltar. Como o Miguel já me convidou, a fazer o Rio Grande Tradição e Cultura,
Só que eu moro lá fora e é difícil, são 32 quilômetros para te viajar de noite, de madrugada, para chegar aqui 6h30, né? No inverno, agora no verão é dia. Mas está chovendo, como eu te falei, fura um pneu, e aí? Né? Fica na estrada. Eu já não sou mais criança, né? Então eu quero mandar um abraço a todas as crianças, os tradicionalistas, os nossos queridos ouvintes, que essa nossa gente de Tupã é incrível. Eu fico pensando, todo mundo praticamente me conhece. Eu às vezes não conheço. Ou eles me conhecem pela voz, por causa da rádio, ou me conhecem pessoalmente. Ontem todo mundo me abraçava, todo mundo me cumprimentava, todo mundo dizia, ó seu Jardim, ó seu Jardim. Eu fico pensando, eu digo para dona Miriam, às vezes eu não sei quem é, mas eu peço até perdão para as pessoas, eu sei que eles me conhecem. E eu quero bem toda a população de Tupanciretã. Não sou político, já fui assessor, mas não sou político. Eu sou amigo tradicionalista, pronto para ajudar o desenvolvimento dessa nossa terra, que é a terra da Mãe de Deus, assim como o nosso pessoal foi daqui para ajudar aquela gente lá, que o Pai Velho das Alturas mostrou alguma coisa. Vocês não pensem que aconteceu por acaso, aquela enchente. E agora? Aquela gente que terminou, não tem onde morar, não tem terreno, não tem casa, e aí as pessoas dizem assim, não, mas o governo vai dar dinheiro para fazer. Não. Mas e até fazer a casa? Aonde ficam? O que comem, o que vestem, o que estudam, cadê os livros, cadê a mochilinha para carregar? Então, a nossa gente de Tupã foi para lá. E esteve lá ajudando com o nosso sargento, que está reformado e é secretário de obras, e comandou mais de 120, 150 pessoas lá, trabalhando naqueles municípios da enchente. Aconteceram fatos incríveis, não é, com aquilo, que não dá para entender. A água veio e derramou. Aqui onde eu moro, eu estava te falando que eu enxergo ali o rio Taquarimbó, atrás da onde eu moro, tem o Taquanari, e depois o Taquarimbó, que deságua no Jaguari. Tudo branqueava d'água, saía 30, 40 metros longe do mato, a água, e o Jaguari campo fora. Campo afora. Né? Então, é a coisa. Este é ser o patrono, é conversar com as pessoas, é tirar dúvida de todos os tradicionalistas, é observar como é que está a encilha no dia do desfile, como é que está a pilcha, se está de chapéu ou não está de chapéu dentro de uma entidade, né? Então, eles sabem que em lugar coberto, fechado, não pode estar de chapéu. Faca, tu tem que tirar a faca e entregar na secretaria. Uma série de coisas que a gente sabe e só passa quando eles querem. Então eu recebi esse convite, estou aqui, já estou quase com o pé no estribo para sair, Marcos, porque a gente tem outros compromissos, sim. Né? Mas quero agradecer e dizer que a Rádio Tupã é a nossa rádio do coração, que a gente escuta toda hora, todos os dias, desde manhã à noite, está ligado. Muito obrigado, um grande abraço para ti e para o Miguel, que não está no momento, mas está escutando. Um abraço, Miguel, um abraço, Dona Amélia, e a toda a equipe da Rádio Tupã, que são nossos amigos. Nós agradecemos a presença do seu Luiz Jardim, que por 12 anos aí esteve com a gente aqui, apresentando o programa Rio Grande Tradição e Cultura, trazendo muitas informações aí do tradicionalismo, enfim. E parabéns aí por ter sido o patrono muito bem escolhido, seu Luiz Jardim. E uma coisa que eu nem falei era sobre o fato principal que a Maria Luísa Benítez, né, que é uma cantora que todos conhecemos, cantou em Cruz Alta em várias coxilhas nativistas. Quando eu fui secretário, eu realizei 4 coxilhas e ela participou de 2. É sobre o reconhecimento dos festejos, o que era oficial, para se comentar que era a Revolução de 1923. Verdade, bem lembrado. Né? E a gente passa às vezes. Porque a Revolução de 1923, para nós, não teve lá tanta importância, teve para a história. Porque nós comentamos sempre a Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, tornou-se depois uma guerra, né? De 1835 a 1845. Mas a Revolução de 1923, aonde
aconteceu esse barbarismo aí, né? O Borges de Medeiros aqui na parte norte, lá para as bandas de Passo Fundo, e o Assis Brasil lá embaixo, em Pedras Altas, onde eu tive a oportunidade de conhecer. Está lá o palácio dele, é um castelo, é um palácio, que todo ele está sendo remodelado, museu da história, e naquele interim houve uma divergência política entre os chimangos de lenço branco, que era o Borges, e os maragatos do lenço vermelho, que foi Assis Brasil. E nesse desentendimento, o Borges queria permanecer sempre no governo do Estado, e isso não é possível uma coisa dessa. Aí fizeram um acordo, começou em janeiro, mas em dezembro fizeram um acordo, né? E terminou ele concluindo o governo. Depois assumiu Getúlio e eles modificaram a Constituição, que não podia mais reeleger os intendentes daquela época. Então, é a coisa da história que está nos livros, na internet, para todos vocês lerem. E eu não tinha falado. Muito obrigado. Nós agradecemos. Foi então escolhido o centenário da Revolução de 1923, que nós não tínhamos comentado aqui com o seu Luiz Jardim. Foi o tema da Semana Farroupilha 2023. Muito bem, falamos então com o seu Luiz Jardim, que trouxe um pouco da história do Rio Grande, dele ser patrono, enfim, as festividades Farroupilha aqui na sua 97.1 FM, onde vamos a um rápido intervalo e já retornamos com a sequência das informações aqui no programa Variedades Tupã. Dando um abraço para a Clair Padilha, também a Marissandra Simões dos Santos, bom dia, ótima quinta-feira para todos. Mauro Pires está mandando um bom dia, Ivete Moreira, bom dia, e a